Quando você fecha os olhos por alguns instantes e tenta respirar fundo, talvez não perceba de imediato, mas existe um campo espiritual que pulsa ao seu redor, disputando cada movimento seu, cada pensamento que nasce dentro da sua mente, cada passo que você tenta dar em direção ao propósito que Deus plantou dentro de você desde muito antes de você nascer. E quando você observa de perto a caminhada da sua própria vida, percebe que existe uma razão para tantas resistências, tantas lutas silenciosas, tantas noites em que o sono simplesmente não vinha, tantas manhãs em que você levantou com um peso que não sabia explicar. Nada disso é coincidência. Nada disso é aleatório. Há batalhas espirituais que se acendem justamente sobre pessoas que carregam algo precioso da parte de Deus. E quando falo isso, não estou me referindo a um grupo seleto por aparência, capacidade ou posição social. Não importa se você trabalha em uma pequena mercearia, em um escritório simples ou em qualquer outra função que ninguém imagina grandeza. Deus não escolhe pela fachada. Ele escolhe pela disposição da alma. E quando Ele escolhe alguém, essa pessoa passa a se tornar um alvo mais visível no mundo espiritual, porque os planos divinos sobre ela incomodam territórios escuros que não querem ver você florescer. O que você viveu até hoje, as dores que enfrentou, a sensação de ser testado em áreas específicas, tudo isso tem raízes mais profundas do que você imagina. A verdade é que pessoas chamadas por Deus enfrentam guerras espirituais intensas porque carregam sementes de impacto. Não importa se você se sente pequeno ou inadequado. A palavra diz em 1 Samuel 16:7 que Deus não vê como o ser humano vê, e isso significa que Ele enxerga a força que existe em você, mesmo na fase em que você achava que estava quebrado. E o inimigo vê isso também. Por isso, muitas vezes, antes de você viver o ciclo mais frutífero da sua vida, você passa por pressões que tentam te convencer de que nada faz sentido, como se houvesse um esforço invisível tentando te paralisar. E é por isso que você precisa entender o que realmente acontece quando esses ataques surgem. Eles não aparecem quando você está distante do propósito. Eles aparecem quando você está perto. Eles surgem quando você está avançando. Eles acontecem quando algo em você desperta e começa a tocar dimensões que o reino de Deus quer usar para transformar outras pessoas. O inimigo nunca luta por território vazio. Ele luta por territórios promissores. E o seu coração é um deles. Talvez você já tenha sentido aquela confusão mental sem explicação, como se pensamentos pesados tentassem te atingir de todas as direções. Talvez você já tenha enfrentado dias em que as emoções pareciam um campo minado. Tudo te irritava, tudo te cansava, tudo te drenava. Talvez você tenha sentido solidão mesmo cercado de pessoas, ou aquela sensação de desajuste, como se você estivesse no mundo, mas o mundo não fosse mais suficiente para você. Isso não é fraqueza emocional, não é falta de foco, não é drama. Isso são indícios de que há uma guerra tentando impedir você de despertar por completo para a identidade que Deus colocou dentro de você. E ao longo deste vídeo, você vai compreender como esses ataques se manifestam, como identificá-los e, principalmente, como se proteger espiritualmente para que nada abale aquilo que Deus está construindo dentro de você. Mas antes de avançarmos, você precisa entender uma coisa fundamental. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem propósito, tem direção e tem resposta. Deus não te entrega uma batalha sem te entregar também a vitória. Em João 16:33, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo porque Ele venceu. E se Ele venceu, você também pode vencer, porque não está caminhando sozinho. Imagine por um instante uma estrada longa, iluminada apenas pela luz da lua. Você está caminhando por ela. Às vezes a luz parece fraca, mas ainda assim ela te guia. Ao seu redor, sombras tentam te distrair, sussurram inseguranças, trazem memórias antigas para tentar te atingir. Mas a cada passo que você dá, algo dentro de você cresce. A fé, mesmo pequena, começa a ganhar forma. E quando você olha para dentro de si, percebe que não é a luz da lua que te guia, mas a luz de Deus acesa dentro da sua alma.
É essa luz que incomoda o mundo espiritual. É essa luz que revela o quanto você é mais forte do que imagina. E neste primeiro momento do vídeo, eu quero que você reconheça algo que talvez nunca tenha percebido. Você não está lutando porque é fraco. Você está lutando porque é valioso. Você está enfrentando ataques espirituais porque está carregando algo que o inimigo teme. E quando você entende isso, você passa a enxergar cada situação sob outra perspectiva. A luta deixa de ser motivo de desespero e passa a ser sinal de que existe propósito, existe destino, existe promessa. E antes de prosseguirmos, eu quero que você declare algo, não como repetição mecânica, mas como posicionamento espiritual, como quem entende que está entrando em um vídeo para ser fortalecido por Deus. Agora escreva essa frase nos comentários. Isso não é apenas interação, é posicionamento espiritual. Eu carrego uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. Quando você começa a perceber que certas situações se repetem na sua vida de maneira quase calculada, como se um padrão estivesse sendo desenhado para drenar suas forças, é porque existe um movimento espiritual visando exatamente o ponto onde você é mais sensível. E isso não é para te destruir, é para te despertar. Quem Deus chama, Ele fortalece. Mas antes disso, Ele te revela a guerra pela qual você precisa estar consciente. Porque uma batalha invisível só se vence quando você aprende a enxergá-la. E talvez você nunca tenha pensado no peso espiritual do que ocorre internamente em você. Talvez tenha interpretado como coincidência, como simples fases, como nervosismo, como cansaço. Mas existe algo muito mais profundo envolvido. Pessoas que carregam um propósito raro são provadas em áreas que tocam seu coração de maneira intensa. O inimigo tenta confundir a sua identidade, faz você questionar seu valor, coloca pensamentos que parecem não vir de você, tenta gerar intrigas em relações importantes, tenta roubar sua energia emocional justamente no momento em que você está prestes a entrar em um novo ciclo. E por que isso acontece? Porque quando Deus está prestes a mover algo grande na sua vida, ataques espirituais se intensificam. É como se o mundo espiritual percebesse que você está amadurecendo. E quanto mais você cresce, mais o inimigo tenta te empurrar para trás. Isso sempre foi assim. A Bíblia mostra repetidamente que quando uma promessa está perto de se manifestar, a oposição aumenta. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Isso significa que nem tudo que você enfrenta é humano, lógico ou explicável. Existe um propósito por trás de cada batalha, e existe um Deus acima de todas elas. E enquanto você avança na sua jornada, talvez sinta como se estivesse caminhando dentro de uma cena intensa, quase cinematográfica. Você no centro, sua alma acesa, a brisa leve passando pela sua pele enquanto algo te chama para mais perto de Deus. Ao mesmo tempo, ao fundo, quase silencioso, um ruído tenta te distrair, tenta fazer com que você olhe para trás. Mas você não pertence mais ao passado. Você está caminhando para frente, para uma versão de você que Deus vem preparando há muito tempo. Os ataques que você sente na mente, por exemplo, não são aleatórios. A mente é o campo mais disputado do mundo espiritual. Pensamentos que te diminuem, que te acusam, que tentam te distanciar da fé, não são seus. Eles são enviados para tentar impedir você de perceber quem realmente é. E a palavra diz em Romanos 12:2 que devemos renovar a mente. Isso significa que você não pode aceitar qualquer pensamento que apareça. Você precisa discernir. Pensamentos que fortalecem, elevam, iluminam, aproximam de Deus, vêm do Espírito. Mas pensamentos que paralisam, que te fazem desistir, que te deixam sem esperança, vêm para te derrubar. E quando esses pensamentos chegam, é comum que você sinta também cansaço físico, desânimo repentino, irritabilidade sem explicação, vontade de se isolar. Não é apenas emoção, é espiritual. E é exatamente por isso que você precisa aprender a se proteger. Não com força própria, mas com armas espirituais. Oração não é ritual, é proteção. Leitura da palavra não é hábito, é espada.
Intimidade com Deus não é religiosidade, é sustento. E quando você se posiciona, o inimigo perde terreno. Mas há um ponto que muitos não entendem. Pessoas escolhidas não enfrentam apenas ataques para derrubá-las. Elas enfrentam ataques porque carregam autoridade. O inimigo não perde tempo com quem não representa a ameaça. Ele mira em quem tem potencial de romper barreiras espirituais. E é por isso que você sente tantas pressões justamente onde mais deseja avançar. Quem não ameaça o inferno não é atacado por ele. Mas quem carrega luz, incomoda trevas. Quem carrega propósito, incomoda opressões. Quem carrega unção, incomoda regiões espirituais. E ao longo deste vídeo, você perceberá que, mesmo com tantas batalhas, você não foi deixado sozinho. Deus não permite ataques para te derrotar, mas para te revelar quem você é nele. Quando você é pressionado, você descobre sua força. Quando você é atacado, você descobre sua autoridade. Quando você é afrontado, você descobre que existe dentro de você uma resistência espiritual que você nem imaginava ter. E isso não é por acaso. Isso é o cumprimento de algo descrito em Tiago 4:7. Resisti ao inimigo, e ele fugirá de vós. Ou seja, resistência espiritual é mais forte do que qualquer seta lançada contra você. Agora respire fundo por um instante e imagine a cena. Você está em pé, talvez cansado, talvez ferido, mas ainda assim firme. A atmosfera muda ao seu redor. O silêncio corta o ar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. E então, não com barulho, não com espetáculo, mas de forma suave, Deus começa a fortalecer você de dentro para fora. Você sente uma coragem que não sabe explicar. Sente uma paz que não combina com o que você está enfrentando. Sente uma força que não vem de você. Isso é Deus. Isso é proteção. Isso é presença. E antes de avançarmos, eu quero falar com você de forma simples, direta e sincera. Se este vídeo está abrindo seus olhos e te fazendo perceber coisas que você nunca tinha entendido antes, então é importante que você permaneça aqui com a gente. Inscreva-se no canal. Isso não é um pedido mecânico. É uma forma de você dizer: eu quero continuar crescendo espiritualmente. À medida que você continua caminhando por esse entendimento espiritual, algo dentro de você começa a se reorganizar. É como se, finalmente, peças que nunca fizeram sentido passassem a se encaixar. Você começa a olhar para situações antigas com uma perspectiva completamente diferente. Como se Deus estivesse acendendo pequenas luzes em lugares que antes estavam escuros. E é exatamente assim que o discernimento espiritual funciona. Não é um clarão repentino que resolve tudo de uma vez. É uma iluminação progressiva, profunda, que vai abrindo sua visão de dentro para fora, revelando camadas que você nunca soube que existiam. Quando você observa os momentos mais marcantes da sua história, talvez perceba que os ataques mais intensos sempre aconteceram quando você estava prestes a mudar de fase. Isso não é mera coincidência. É espiritual. A guerra aumenta quando o avanço está próximo. E enquanto você amadurece essa percepção, também começa a perceber que pessoas escolhidas vivem um tipo de sensibilidade que o mundo não compreende. Há momentos em que seu coração pressente coisas antes mesmo de elas se manifestarem. Há situações que você consegue identificar com clareza, mesmo quando ninguém ao seu redor entende. Isso não é emoção exagerada. Isso é percepção do espírito. E quando Deus ativa essa sensibilidade na sua vida, é porque Ele deseja que você ande mais atento, mais firme, mais consciente do território que pisa. A Bíblia diz em Salmos 119, 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você passa a enxergar espiritualmente, percebe que muitas das situações que você enfrentou não tinham o objetivo de te destruir, mas de te fortalecer para um nível de maturidade que você só alcançaria através da pressão. A dor não veio para te quebrar, veio para te moldar. Mas uma coisa precisa ser dita com clareza. Ataques espirituais não se manifestam apenas em momentos de fraqueza. Muitas vezes, eles surgem quando você está aparentemente bem, quando as coisas começam a se alinhar, quando sua fé cresce,
quando sua vida emocional melhora, quando seu relacionamento com Deus se aprofunda, é exatamente aí que a guerra aumenta. É como se o inimigo percebesse que você está despertando, e então ele tenta te atingir pelo que você menos espera. Ele tenta mexer em coisas que você pensava já estarem resolvidas. Ele tenta reacender inseguranças antigas. Ele tenta manipular circunstâncias para abalar sua confiança. Mas observe bem. Quando esses pontos sensíveis são tocados, não é para te envergonhar. É para te purificar. Deus não deixa nada acontecer sem propósito. E muitas vezes, Ele permite que você enfrente batalhas espirituais para que você perceba áreas que ainda precisam ser fortalecidas. É como alguém que entrou em uma sala cheia de janelas. Uma janela está aberta sem você perceber. Num primeiro momento, você não vê o vento entrando, mas aos poucos você sente o ambiente mudar. Deus te permite sentir o vento para que você encontre onde está a brecha. E quando você a fecha, a paz volta. Ao longo deste processo, você também começa a entender que algumas pessoas se afastaram da sua vida não porque você perdeu valor, mas porque Deus te protegeu de vínculos que te enfraqueceriam espiritualmente. Nem toda saída é perda. Às vezes é livramento. E quando Deus remove alguém, é porque Ele sabe o que você não sabe. Ele vê conversas que você não ouviu. Ele percebe intenções que você não enxergou. Ele entende sentimentos que você não captou. Em Provérbios 3, 5, 6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar na nossa própria compreensão. Isso significa que nem tudo o que acontece precisa ser entendido de imediato. Algumas coisas só farão sentido mais adiante. E quando você olha para as batalhas que enfrentou recentemente, talvez perceba que muitas delas tocaram diretamente áreas onde você está crescendo. Por exemplo, se você está aprendendo a confiar mais em Deus, talvez tenha enfrentado situações que mexeram com sua segurança. Se você está desenvolvendo paciência, talvez tenha passado por circunstâncias que testaram sua calma. Se você está sendo preparado para ajudar outras pessoas, talvez tenha enfrentado dores que te ensinaram a ser mais compassivo. Nada é em vão. Tudo tem propósito. E a guerra espiritual é exatamente isso. Um processo de fortalecimento interno que prepara você para carregar aquilo que Deus quer te entregar. Só recebe promessas grandes quem tem ombros fortalecidos para sustentá-las. E esse fortalecimento acontece através das batalhas. Quando você olha para trás e percebe coisas que suportou, entende que está muito mais forte do que imagina. Deus tem te moldado silenciosamente, nos bastidores da sua alma, enquanto você enfrenta lutas que parecem grandes demais. Mas a grandeza dessas lutas é exatamente o sinal da grandeza daquilo que está vindo. Imagine por um instante uma cena profunda. Você no topo de um monte, o vento forte batendo no seu rosto. A paisagem ao redor é vasta, quase infinita. Atrás de você estão os vales pelas quais passou. Vales escuros, vales confusos, vales cheios de lágrimas. Mas agora você está acima deles. E ao olhar para baixo, percebe algo que jamais teria entendido se ainda estivesse lá. Você percebe que cresceu, percebe que mudou, percebe que está mais forte, percebe que está mais sensível espiritualmente. A batalha que antes parecia gigantesca agora parece pequena olhando de cima. É assim que Deus te faz enxergar quando você se aproxima da maturidade espiritual. Esse vídeo existe exatamente para isso, para abrir seus olhos, para te posicionar, para te equipar espiritualmente. Mas antes disso, respire fundo. Você está avançando. Você está sendo preparado. O que vem pela frente é transformação. Quando você começa a aprofundar sua visão espiritual, percebe que reconhecer ataques é uma das habilidades mais importantes para quem deseja caminhar com firmeza. E isso não tem nada a ver com medo, superstição ou exagero. Tem a ver com lucidez. Quem enxerga a guerra evita armadilhas. Quem discerne o ambiente não é facilmente manipulado. E você está sendo conduzido exatamente para esse nível de maturidade. Deus não quer que você viva no escuro. Ele quer que você entenda a realidade espiritual para que possa se posicionar sem hesitar. Um dos primeiros sinais que surgem durante ataques espirituais é a desordem emocional aparentemente sem causa. É quando você se sente instável,
oscilando entre momentos de paz e momentos de inquietação tão repentina que até você se pergunta o que houve. É quando memórias antigas ressurgem apenas para tentar te afundar novamente, mesmo que você já tenha superado aquilo. É quando você sente como se estivesse constantemente no limite, mesmo tendo dormido bem ou comido normalmente. Isso não vem do nada. Isso é ataque à alma. E esse tipo de ataque geralmente mira uma área específica, sua identidade. Quando você não sabe quem é em Deus, é facilmente confundido. Por isso, o inimigo trabalha diariamente para tentar minar sua percepção de valor. Ele tenta convencer você de que não tem propósito, de que não é digno, de que não é capaz. Ele tenta plantar pensamentos como sementes que crescem rapidamente se você não as confronta. Mas Deus não te chamou para viver confusa. Ele te chamou para se firmar na verdade. E a verdade diz em Jeremias 1:5 que Deus te conheceu antes mesmo de formar você no ventre. Isso significa que sua identidade é eterna. Nada pode arrancar isso de você. Outro sinal que muitas pessoas não percebem como espiritual é a exaustão sem explicação. Há dias em que o corpo parece forte, mas a alma parece cansada, como se houvesse um peso sobre os ombros. E mesmo que você tente descansar, nada parece resolver. Esse cansaço não é físico, é espiritual, é desgaste de batalha. É consequência de uma guerra silenciosa que tenta drenar sua energia para que você desista do que Deus está construindo. Mas quando você identifica isso, você começa a se fortalecer de forma estratégica. Você entende que nesse momento, a sua arma não é esforço, mas presença de Deus. Em Salmos 23, o Senhor promete renovar as forças da sua alma. Ele te guia a águas tranquilas. E quando Ele restaura, ninguém pode te derrubar. Há também ataques que surgem através de circunstâncias externas. São situações que começam a acontecer em sequência, uma atrás da outra, como se tudo tentasse te tirar do eixo ao mesmo tempo. Acontecem imprevistos, conflitos inesperados, perdas, discussões, erros que normalmente você não cometeria, coisas que se quebram, portas que se fecham. Tudo parece empurrar você para a irritação ou para o desânimo. Isso não é apenas azar, é ataque territorial. Quando você está avançando em uma área específica, o inimigo tenta te expulsar emocionalmente dela. Mas lembre-se, o inimigo só reage porque percebe movimento. Se nada estivesse mudando, ele permaneceria em silêncio. O barulho da guerra é o sinal de que você está se aproximando de algo importante. E essa percepção muda tudo. Ela te tira da desesperança e te coloca em posição de autoridade. Você passa a entender que se há oposição, é porque há oportunidade. Não existe ataque sem propósito. Talvez você também já tenha sentido ataques no ambiente ao seu redor. Lugares onde você antes se sentia bem começam a ficar pesados. Ambientes que eram tranquilos passam a gerar ansiedade. Pessoas que eram próximas começam a manifestar comportamentos estranhos, como se fossem pressionadas espiritualmente para te afetar. Isso não é aleatório. Isso é influência espiritual. A Bíblia mostra que ambientes são espirituais. Em Marcos 5, quando Jesus entrou em determinado território, a atmosfera mudou imediatamente. Isso significa que há regiões espirituais que reagem à presença de alguém que carrega luz. E você carrega luz. Por isso, ambientes reagem. Ataques espirituais também podem aparecer através de bloqueios persistentes. É quando você tenta avançar em algo bom, algo justo, algo que Deus colocou no seu coração. Mas obstáculos surgem tão rapidamente que parece que tudo conspira contra você. E não me refiro a dificuldades normais da vida. Falo de resistência espiritual. Você dá um passo, algo trava. Você tenta novamente, surge outro impedimento. Você planeja algo simples, tudo se embaralha. E, curiosamente, isso acontece apenas nas áreas que têm ligação com o seu propósito. Percebe como é estratégico? O inimigo não ataca onde não há promessa. Ele tenta impedir movimento onde Deus pretende agir. Mas existe uma resposta para esse tipo de ataque: alinhar seu espírito. Quando você se fortalece através da oração, da palavra, da adoração silenciosa,
do tempo a sós com Deus, sua sensibilidade aumenta e você começa a discernir entre resistência humana e resistência espiritual. E quando você identifica que é espiritual, você aprende a guerrear com ferramentas espirituais. Em 2 Coríntios 10:4, a Bíblia afirma que as armas que Deus nos dá não são físicas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso significa que você não precisa lutar sozinha. Você luta revestida, fortalecida e capacitada pelo Espírito Santo. E enquanto você compreende tudo isso, seu espírito começa a ganhar postura. Você entende que não é vítima da guerra. Você é participante de uma história maior. Você não está sendo atacada porque é fraca, mas porque é estratégica. Existe algo dentro de você que ameaça o reino das trevas. Existe algo que Deus vai usar na sua vida que fará diferença na vida de pessoas que você nem imagina. E é por isso que essa batalha existe. A luta revela destino. Agora imagine um cenário profundo. Você caminhando por um corredor estreito, onde as paredes parecem próximas, como se tudo estivesse te apertando. Mas ao final do corredor, existe uma porta entreaberta. E por essa porta, passa uma luz tão forte que ilumina até os detalhes mais escondidos. Você dá um passo, mais um. E cada passo faz o corredor se tornar mais iluminado. Quando você finalmente chega à porta, percebe que o espaço à frente é muito maior do que o espaço atrás. A batalha estava no corredor. A promessa está depois da porta. E você está caminhando para essa promessa. Agora que você já compreende os sinais e a profundidade dos ataques espirituais que tentam atingir sua mente, seu coração e seu caminho, é hora de entrar em uma etapa ainda mais séria. Aprender como se proteger espiritualmente de forma prática e constante. Porque não basta apenas saber que a guerra existe. Você precisa saber como se mover dentro dela. E quando você aprende a se posicionar, a guerra perde força. O inimigo perde terreno e sua visão começa a se tornar mais clara do que nunca. A primeira forma de proteção é a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais negligenciada, sua conexão diária com Deus. Não estou falando de um ritual mecânico, nem de uma rotina pesada. Estou falando de um relacionamento vivo, íntimo, direto. Deus não te chamou para viver espiritualmente de forma distante. Ele te chama para perto. Ele te chama para conversar. Ele te chama para ouvir sua voz. E quando você abre espaço para isso, a atmosfera espiritual ao seu redor começa a mudar. A Bíblia diz em Tiago 4:8 que, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Isso significa que, mesmo em momentos em que você se sente fraca, cansada ou confusa, basta dar um passo na direção certa. Um passo de fé. Um passo de sinceridade. Um passo de busca. Deus responde. Ele não ignora o clamor de quem se volta para Ele. E quando Ele se aproxima, uma proteção espiritual é ativada ao seu redor, como uma fortaleza que impede que ataques te derrubem. Mas para que essa proteção seja contínua, você precisa cultivar um ambiente interior onde Deus é acolhido. E isso envolve cuidar da sua mente, porque a mente é o espaço onde grande parte da guerra acontece. Pensamentos destrutivos não podem encontrar abrigo dentro de você. Palavras negativas que outras pessoas disseram não podem se tornar verdades para você. Feridas antigas não podem ser deixadas abertas. A Bíblia diz em Filipenses 4:8 para pensarmos no que é verdadeiro, justo, puro e de boa fama. Isso não é poesia espiritual. Isso é instrução de guerra. Quando sua mente é preenchida com luz, as trevas não encontram espaço. Outra forma poderosa de proteção é aprender a usar a palavra como referência em tudo. A palavra não é um livro que você lê e fecha. É uma arma, é direção, é escudo, é alimento. E quando você a internaliza, ela começa a trabalhar dentro de você. Ela fortalece áreas vulneráveis. Ela cura feridas profundas. Ela te ensina a responder com sabedoria aquilo que antes te abalava. Em Hebreus 4:12, a palavra é descrita como viva e eficaz, capaz de penetrar até as partes mais profundas da alma. Isso significa que a palavra não apenas te protege de ataques externos, mas também te transforma internamente, te molda,
te fortalece e te prepara para cada batalha que ainda virá. E quando falamos de proteção espiritual, não podemos ignorar a importância dos ambientes que você frequenta e das pessoas que você escolhe manter por perto. Nem todo ambiente sustenta o que Deus está construindo em você. Nem toda pessoa tem capacidade para caminhar ao seu lado enquanto você cresce espiritualmente. Há ambientes que drenam energia. Há pessoas que se tornam portas de entrada para influência negativa. Há relacionamentos que te enfraquecem. E aprender a discernir isso é um ato de proteção. Jesus mesmo se afastava constantemente para ficar a sós e ouvir a voz do Pai. Não porque desprezava pessoas, mas porque sabia que sua força vinha da presença. E o mesmo se aplica a você. Você precisa cuidar da sua atmosfera espiritual para permanecer firme. Outro ponto essencial é aprender a vigiar suas emoções, porque quando você está emocionalmente vulnerável, fica espiritualmente exposta. Ataques espirituais quase sempre buscam atingir a emoção primeiro. Tentam te deixar irritada, impaciente, ansiosa, insegura. Tentam te provocar reações impulsivas para te tirar do eixo. Mas quando você está consciente disso, você começa a desenvolver domínio. E esse domínio não é autossuficiência, é fruto do Espírito. Gálatas 5 descreve o domínio próprio como expressão do Espírito Santo. Isso significa que, quando você permite que Deus governe suas emoções, ataques espirituais perdem força imediatamente. Mas existe uma proteção ainda mais profunda, sua postura espiritual. Postura não é aparência, é alinhamento, é firmeza interna, é decidir que sua fé vale mais do que qualquer circunstância. É escolher confiar mesmo quando tudo ao redor te empurra para a dúvida. É orar mesmo quando as palavras não saem. É adorar mesmo quando a alma pesa. É permanecer mesmo quando tudo tenta te empurrar. Essa postura cria uma blindagem espiritual ao seu redor. Não porque a batalha desaparece, mas porque você aprende a caminhar por dentro dela sem perder o foco. E talvez você não tenha percebido, mas ao longo da sua vida você já praticou essa postura sem saber. Quantas vezes você continuou mesmo cansada? Quantas vezes você se levantou mesmo caída? Quantas vezes você segurou a fé mesmo quando não tinha forças? Isso é resistência espiritual. Isso é maturidade. Isso é blindagem. E essa blindagem se fortalece cada vez que você decide permanecer ao lado de Deus. A proteção espiritual também envolve algo que muitos esquecem: falar vida sobre si mesma. O que você declara se torna ambiente. Palavras constroem atmosfera. Palavras abrem portas espirituais. Palavras determinam direção. Por isso, declare aquilo que Deus diz a seu respeito. Declare força quando sentir fraqueza. Declare paz quando sentir guerra. Declare luz quando sentir escuridão. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando você aprende a falar vida, você constrói proteção. Agora imagine uma cena profunda. Você de pé, em um campo aberto, enquanto o céu começa a clarear lentamente. A luz do amanhecer toca o horizonte, criando um brilho dourado que vai se espalhando à medida que o sol sobe. Nesse cenário, você sente uma força que não vem do corpo, mas do espírito. É como se Deus estivesse colocando sobre seus ombros uma capa invisível, feita de autoridade espiritual, construída não por conquistas externas, mas por profundidade interna. Essa capa representa proteção, representa identidade, representa propósito. E com ela, você não enfrenta a guerra sozinha. Você enfrenta revestida. À medida que você avança para uma compreensão mais profunda da guerra espiritual, começa a perceber que a proteção não é apenas uma postura defensiva. Ela também envolve movimento. Ela envolve estratégia. Ela envolve posicionamento ativo. Porque pessoas espiritualmente maduras não apenas resistem a ataques, elas os antecipam. Elas se revestem de forma tão consistente que ataques deixam de se tornar interrupções e passam a se tornar oportunidades de fortalecimento. E um dos princípios mais importantes desse movimento espiritual é aprender a discernir o momento de falar
o momento de silenciar e o momento de agir. Há batalhas que você vence falando. Há batalhas que você vence se calando. E há outras que você vence simplesmente permanecendo. O Espírito te guia nessas decisões quando você está sensível a Ele. E essa sensibilidade é construída no secreto, no silêncio, na intimidade, na entrega diária. Em 1 Reis 19, quando o profeta se encontrava emocionalmente desgastado, Deus não apareceu em um vento forte, nem em um terremoto, nem em um fogo. Ele apareceu em uma voz suave. Isso nos revela algo profundo. A proteção espiritual também está em aprender a ouvir a voz suave de Deus no meio do barulho da vida. Quando você aprende a escutar, você se desvia de armadilhas. Você evita confrontos desnecessários. Você entende o tempo certo de cada movimento. Porque a guerra espiritual não é vencida com força, mas com direção. Outra chave essencial é compreender que sua vida espiritual se fortalece quando você se alinha com a verdade. O inimigo trabalha com mentiras, Deus trabalha com verdades. E a verdade sempre expõe aquilo que tenta te enganar. Quando você passa a reconhecer padrões repetitivos nas suas emoções, nas suas relações e nos seus pensamentos, você começa a perceber que existe uma intenção espiritual por trás de cada ciclo que tenta se repetir. Deus não quer que você fique presa nesses ciclos. Ele quer que você os rompa. E para isso, você precisa de verdade. Em João 8:32 está escrito que a verdade liberta. A liberdade começa quando você encara seus próprios medos sem fugir deles. Proteção espiritual também envolve vigilância emocional. Não é vigilância rígida, pesada, mas consciente. É observar quando sua paz começa a diminuir. É perceber quando a irritação aparece do nada. É notar quando a alegria começa a murchar sem motivo. Esses sinais são alarmes espirituais. São alertas. São indicadores de que você precisa se voltar para Deus antes que o ataque avance. É como uma sentinela que observa a muralha e alerta o povo quando algo se aproxima. Sua alma é essa sentinela. Quando ela sinaliza, você precisa agir. E agir espiritualmente significa se voltar para Deus de forma intencional. Significa parar por alguns minutos, respirar fundo e convidar o Espírito Santo a restaurar o que começou a ser abalado. Significa abrir a Bíblia e permitir que a palavra limpe aquilo que começou a ficar turvo. Significa orar mesmo sem sentir vontade. A vontade é humana. A decisão é espiritual. E toda vez que você decide buscar, mesmo quando a alma está lutando, você ativa uma proteção extraordinária ao seu redor. Um outro ponto de proteção que muitas pessoas ignoram é o descanso. Não apenas o descanso físico, mas o descanso espiritual. Há momentos em que você precisa parar de lutar com suas próprias mãos e confiar que Deus está batalhando por você. Em Êxodo 14:14 está escrito: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Isso não significa passividade. Significa descanso no controle de Deus. Significa entregar aquilo que está fora do seu alcance e confiar que Deus está se movendo onde você não pode alcançar. Muitas batalhas espirituais são vencidas quando você descansa corretamente. Mas talvez o que mais te surpreenda neste processo é perceber que a proteção espiritual também se manifesta através da coragem. Não a coragem barulhenta, mas aquela coragem mansa, firme, que nasce no fundo da alma quando Deus te fortalece. Essa coragem te ensina a não retroceder quando as circunstâncias tentam te assustar. Ela te ensina a permanecer quando tudo tenta te abalar. Ela te ensina a continuar acreditando quando a lógica diz que não faz sentido. Em Josué 1:9, Deus instrui: "Sê forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo." Coragem não nasce do que você sente. Coragem nasce de quem caminha com você. E enquanto você aprende a se mover com coragem, percebe que grande parte da vitória espiritual está em se posicionar. Quando você se posiciona, o inimigo percebe que não está lidando com alguém fraca, mas com alguém que sabe quem é. Quando você declara a palavra com convicção, você afirma ao mundo espiritual que não vai recuar. Quando você evita discussões desnecessárias, você demonstra maturidade. Quando você protege sua mente de pensamentos destrutivos,
você fecha portas. E quando você mantém sua paz, você impede que ataques invisíveis encontrem espaço para entrar. A proteção espiritual também envolve consistência. Não adianta buscar a Deus hoje e se esquecer amanhã. Não adianta se fortalecer em um momento e relaxar no outro. A guerra espiritual é constante e sua proteção precisa ser contínua. Mas isso não precisa ser pesado. Pelo contrário. Quando você torna a presença de Deus parte natural da sua rotina, tudo se torna mais leve. A proteção deixa de ser uma resposta emergencial e se torna um estilo de vida. Um modo de caminhar. Um modo de respirar. Agora imagine uma cena profunda. Você caminhando por uma estrada larga, iluminada pelo sol, mas com nuvens escuras tentando se aproximar ao longe. As nuvens se movem rápido, como se quisessem te alcançar. Mas à medida que você continua caminhando, uma luz mais forte surge atrás de você, como se o próprio céu estivesse te protegendo. E quando essa luz se aproxima, ela forma uma espécie de barreira luminosa que impede as nuvens de avançar. Elas tentam, mas não conseguem. Elas se dissipam antes de tocar você. Isso é proteção espiritual. Não significa que a tempestade não exista. Significa que ela não te alcança. Quando você chega a este ponto do vídeo, algo dentro de você já começou a se transformar. Não apenas porque entendeu sinais, identificou batalhas e reconheceu movimentos espirituais, mas porque algo mais profundo se acendeu no seu espírito. Consciência. E quando a consciência desperta, a guerra muda. Você deixa de ser alvo fácil e passa a ser guerreira. Você deixa de ser vulnerável e passa a ser revestida. Você deixa de caminhar às cegas e passa a caminhar com discernimento. E é exatamente isso que Deus queria gerar dentro de você neste percurso. E agora, eu quero te conduzir a algo ainda mais profundo. Aprender a usar armas espirituais de maneira prática, consciente e constante. Porque proteção não é apenas defesa. Proteção também é avanço. E avanço exige ferramentas. A primeira arma que você precisa compreender é a oração. Mas não a oração decorada, repetitiva, sem vida. Estou falando da oração que nasce da alma, aquela que flui da sua vulnerabilidade. A oração que se torna ponte entre o céu e o seu coração. A oração que te coloca diretamente diante de Deus, mesmo nos dias em que a voz falha. A Bíblia diz em Mateus 6,6 que Deus vê você no secreto. Isso significa que sua oração nunca será ignorada, mesmo que você acredite que não sabe orar. A força da oração não está na eloquência, mas na sinceridade. E quando você ora, abre portas espirituais que nenhuma treva consegue fechar. Outra arma poderosa é a adoração. Não falo de música apenas, falo de postura. A adoração é o ato de entregar para Deus aquilo que tenta te dominar. É levantar a cabeça quando o peso quer te derrubar. É declarar que Deus é maior do que a dor. A adoração muda atmosferas. Ela quebra cadeias internas. Ela anula ataques. Em Atos 16, quando Paulo e Silas adoraram, as prisões se abriram. Isso revela um segredo espiritual. A adoração liberta. A adoração expulsa trevas. A adoração te fortalece quando tudo tenta te enfraquecer. Outra arma essencial é a palavra falada. Não apenas lida. Não apenas pensada. Falada. A palavra declarada se torna espada. Jesus venceu o inimigo no deserto dizendo: está escrito. Ele não pensou, não guardou, não refletiu silenciosamente. Ele declarou. Quando você declara a palavra, você estabelece governo espiritual sobre a sua realidade. Em Efésios 6, a palavra é chamada de espada do Espírito. Espada serve para lutar, para cortar, para enfrentar. E quando você a declara, você fere aquilo que tenta te ferir. Mas existe uma arma que poucos percebem: a constância. Porque o inimigo não resiste a alguém constante. Ele tenta derrubar quem oscila. Mas quando você decide que sua fé não será movida por emoções, algo sobrenatural acontece. Você se torna inabalável. E essa constância não significa perfeição. Significa permanência. Significa levantar toda vez que cair. Significa orar mesmo nos dias secos. Significa ler a palavra mesmo nos dias cansados.
significa perseverar. Em Gálatas 6:9, a Bíblia diz para não desistirmos, porque no tempo certo colheremos. E esse colheita só chega para quem permanece. Outra arma poderosa é a autoridade espiritual. Muitas pessoas oram com medo, pedem com medo, declaram com medo. Mas você não foi chamada para viver assim. Quando você está em Cristo, sua autoridade não nasce de quem você é, mas de quem Ele é. Você não declara vitória pela sua força, mas pela dele. Você não resiste ao inimigo com sua coragem, mas com a dele. Em Lucas 10:19, Jesus afirma que deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso não é metáfora emocional. É realidade espiritual. Você precisa entender que existe autoridade na sua voz quando você está alinhada com Deus. E enquanto você aprende tudo isso, o Espírito Santo vai te moldando em silêncio. Ele fortalece áreas internas que você nem percebe. Ele te afasta de lugares que não servem ao seu propósito. Ele te aproxima de pessoas que vão caminhar na mesma direção. Ele abre portas que ninguém pode fechar. E fecha portas que você nunca deveria ter tentado abrir. Tudo isso é proteção espiritual. Tudo isso é cuidado. Tudo isso é amor. Agora imagine uma cena final, profunda, quase cinematográfica. Você de pé, no alto de um campo amplo, o céu completamente aberto, como se Deus tivesse afastado as nuvens apenas para você respirar sem peso. Uma brisa suave toca o seu rosto e você sente pela primeira vez em muito tempo que está segura. Não segura porque a guerra acabou, mas segura porque você finalmente entende quem te cobre. Você olha para trás e vê os vales pelos quais passou, vê a dor, vê o medo, vê a confusão, vê batalhas que achou que não suportaria. E então, olhando tudo isso, você percebe que a mão de Deus estava ali em cada passo. Ele te sustentou no silêncio, te guardou no escuro, te levantou quando ninguém viu, te fortaleceu no invisível, e agora Ele te chama para andar em uma nova dimensão espiritual, uma dimensão de consciência, maturidade, discernimento e autoridade. A guerra continua, mas você não é mais a mesma. Agora, você sabe guerrear. Agora, você sabe discernir. Agora, você sabe se proteger. Agora, você sabe quem caminha com você. E antes de encerrar este vídeo, eu quero falar com você com toda a sinceridade do meu coração. Se este conteúdo tocou sua alma, se te fortaleceu, se te trouxe clareza, se te deu esperança, não vá embora sem se inscrever no canal. Não porque o algoritmo precisa, mas porque você precisa continuar crescendo. Você precisa continuar sendo fortalecida. Você precisa estar em um ambiente onde seu espírito floresça. Aqui é um lugar de acolhimento, de fé, de profundidade. Fique com a gente. E agora, de forma muito especial, eu quero pedir que você compartilhe nos comentários a sua história. Algo que já viveu, algo que já enfrentou, algo que este vídeo te fez lembrar. Conte o que Deus falou com você hoje, o que você aprendeu, o que abriu sua visão. Sua história pode ser a resposta para alguém que vai passar por aqui depois. Comunidade não é número. Comunidade é encontro. É apoio. É cura. Agora responda algo simples, mas profundo. O que Deus acendeu dentro de você neste vídeo? Eu continuo aqui com você, sempre que precisar.